pessoal, bem-vindos ao canal Nerds TI. Nessa aula, nessa terceira aula, nós vamos falar sobre formatação de planilha. Que é importante, antes de a gente criar todos os nossos cálculos, é importante a gente formatar. No caso aqui do Excel, a gente pode formatar de duas maneiras. Pode formatar em frente à parte visual das informações, né, que nós dividimos, que a gente vai usar sempre a guia aqui em cima, a página inicial. E ele separa por duas seções. No caso dessa seção aqui, ó, de fonte, né, e alinhamentos, é para a gente poder formatar a parte visual da nossa planilha, né? Então, aumentar o tamanho, colocar negrito, mudar a cor da fonte, mudar o preenchimento. E depois temos que também formatar as informações. Então, ou seja, qual tipo de informação a gente vai digitar dentro do Excel. A gente vai colocar um número, mas esse número é uma data, é uma hora, estou falando de dinheiro, então a gente tem que formatar também. Então a primeira parte nós vamos formatar a parte visual. Nós vamos trabalhar com essas duas seções aqui, a seção fonte e a seção alinhamento. Então, quer dizer, eu criei aqui uma planilha só para demonstrar as formatações, né? Então nesse caso, imagine que aqui em cima fosse um título. Geralmente o título a gente quer deixar um pouquinho maior, colocar um negrito, colocar uma fonte diferente. Então a gente quer dar destaque, né, na nosso título. Então geralmente eu vou clicar em cima onde eu digitei, né, no caso aqui da célula A1. Dá para a gente perceber aqui em cima que ele mostra o que eu digitei. Então eu vou vir aqui, por exemplo, colocar aqui um tipo de fonte. Então aqui o texto calibre, que é a fonte padrão dele. Eu vou clicar na seta. Eu vou escolher aqui, por exemplo, Arial Black, né, que ele já vem com um negrito aí. Vou escolher o tamanho, né, então eu posso vir aqui referente ao tamanho e escolher, né, por números, ou se não, se você não sabe o tamanho, se é 11, se é 10, se é 12, eu vou clicar no mais aqui, que eu consigo aumentar, ou no menos, que eu consigo diminuir. Tá? Aqui tem o negrito, no caso, como essa fonte já tem negrito, não vai influenciar, né? Já algumas fontes já veio com esses efeitos aqui. Eu posso clicar no I, que seria o itálico, que vai deixar a fonte caída, né? Você pode também colocar esse sublinhado, o S, né, sublinhado, que vai te dar dois tipos de sublinhado, um risquinho ou dois riscos, né? O sublinhado duplo que a gente pode utilizar. Podemos também, se você quiser achar interessante, você pode colocar também um preenchimento, vir na lata de tinta e escolher uma cor para preencher, né, aqui a nossa célula. Vou pegar aqui uma cor e aqui serve para você mudar, né, o tipo, a cor do seu texto, né? Você pode vir e escolher uma cor do texto. Vou pegar aqui cor vermelha. Beleza, mas não ficou legal, porque nosso texto ultrapassou a célula, né, A1, está muito grande. Primeira coisa, eu não posso aumentar. Se começar um título, se eu aumentar aqui, ó, vai ficar muito grande aqui as informações para a gente poder criar a planilha aqui. Vai ficar muito grande essa coluna. Então isso vai te prejudicar na hora que você for criar a sua planilha. Então o que a gente pode fazer aqui? Ao invés de aumentar, eu posso vir aqui, ó, vou selecionar, né, as células. No caso aqui, a minha célula, a minha planilha vai até a coluna F. Então eu vou selecionar aqui até a coluna F. Uma dica importante: para selecionar, sempre clica no meio. No meio, você nunca clica na borda, nunca clique no canto, tá? Sempre vem no meio, clica e arrasta. Selecionar sempre assim. Chega na coluna F aqui. O que eu vou fazer agora? Eu vou vir aqui nas opções na seção de alinhamento. Algo que é interessante é essa opção aqui, ó, que é o mesclar e centralizar. Então o que você é mesclar? Ele vai pegar tudo que eu selecionei e transformar numa única célula. Então, vou clicar aqui, ó. Ele pegou tudo aquilo ali, ó, transformou numa única célula. Ou seja, agora A1, né, seria tudo isso daqui. Então isso é importante. Às vezes você quer deixar aquela célula maior, não precisa aumentar toda a coluna. Seleciona, usa esse mesclar e centralizar. E ele já centraliza pra gente aqui. No caso aqui embaixo, como são títulos, né, de cada coluna, você pode ver que o que eu digitei está um pouquinho maior, né, da célula. Nesse caso a gente pode aumentar. Você tem duas opções. Você pode vir aqui em cima, aumentar, né, aumentar essa nossa coluna aí, se caso você deseje. Se eu quiser aumentar
qualquer linha, não importa se está na linha 1, 2, 3, 10, a linha 5000. Para você poder aumentar a coluna é sempre na barra de título aqui, ó. Então estou A, B, C. Então entre esses dois aqui, nós temos essa linha. Você para em cima, o cursor fica com esse desenho, esse formato. Aí você consegue movimentar, sempre desse jeito. Mesma coisa se você quiser aumentar a altura da célula. Você vem nos números e aí você consegue aumentar também, tá? Então tem duas maneiras. Você pode aumentar aqui, pode fazer isso. Ou senão que você pode fazer também. Você pode selecionar a sua célula e vir nessa opção aqui em cima, que é o quebra de texto automaticamente. Que ele quebra o seu texto, ó, ele deixa em duas linhas, duas ou três. Isso depende, se você quiser, se você for diminuir aqui, ó, ele vai pra gente, vai quebrando aqui, colocando em várias linhas. Se você aumentar, ele vai diminuindo aqui. Então você pode formatar. Então você pode fazer de duas maneiras. Vou fazer desse jeito aqui, que eu acho que é melhor para ficar tão larga aqui as nossas colunas. Outro detalhe, reparam, aqui eu vou deixar apenas em duas colunas, né? Repare que você vai ver que o que você digitou vai ficar bem na parte de baixo da sua célula, tá? Então a gente pode também dar um jeitinho nisso aqui. A gente quer deixar na parte do centro, quero centralizar, né, o que eu digitei. Então no Excel tem duas opções aqui, ó. Tem a primeira opção que é alinhamento, só que é o alinhamento no caso aqui na vertical, né? Então, ou seja, se eu clicar aqui, eu deixar lá no topo. Se eu clicar aqui, vai deixar no centro, né? Vou só aumentar para a gente poder ver a diferença. Então, se eu clicar no primeiro, ó, deixa lá no topo. Se eu clicar no segundo, que é o centralizar, deixa no centro da célula. E o último, que é o padrão dele, deixa na parte de baixo. Então, eu vou clicar no do meio aqui, quero centralizar na horizontal. E na parte de baixo aqui, ó, a frente é horizontal. Se você quer deixar do lado esquerdo, né, que é o padrão dele, no centro, né, ou alinhamento do lado esquerdo, tá? Vou deixar aqui no centro. Então, se quiser deixar no centro da sua célula, sempre aqui em cima deixa no centro e aqui embaixo também no centro, tá? Então aqui eu vou aumentar um pouquinho para deixar só apenas uma linha só. E aí a gente pode formatar também. Então vou colocar um negrito aqui, né? Vou colocar um preenchimento, né? Vou escolher um outro tipo de preenchimento, tá? O que você pode fazer também, ele tem a opção aqui, ó, em cima, de você mudar a orientação do seu texto, ou seja, você deixar inclinado o seu texto. Se você clicar na seta, ele tem várias opções. Tem aqui, ó, inclinar texto no sentido anti-horário. Se você clicar, lá vai deixar inclinado o texto. Tem a opção aqui, ó, inclinar texto no sentido horário, né, que vai deixar inclinado mais. Vai inverter aqui o texto que você digitou. Tem várias opções. Tem, ó, texto vertical, que deixa totalmente vertical, né, fica estranho aqui. Girar para cima. Tem a opção de girar para baixo. Então tem as opções. Não gostei de nenhum, quero voltar como estava anteriormente. Basta você clicar aonde você clicou por último. Se você reparar aqui, ó, ele fica selecionado. Clico nesse, ele volta ao normal, tá? E por último aqui, é interessante colocar também, no caso, bordas. Na hora que você for digitar isso daqui, né, essas linhas não vai sair na sua impressão. Então é interessante inserir borda, tá? Então no título, tá? Clicar aqui no título e eu vou vir aqui, ó, em bordas, clicar bem na seta de bordas. Eu vou clicar aqui, ó, borda superior espessa, que é uma borda mais grossa que você pode colocar, tá? Repare que vai colocar uma borda mais grossa. Outra coisa, se você vier aqui um pouquinho mais para baixo, você tem a opção de mudar a cor da linha. Se você quiser colocar uma cor diferente ou quiser colocar uma borda diferente, você pode mudar. Mas se você mudar a cor, por exemplo, colocar aqui cor vermelha, e vai ficar esse lápis. Não precisa ficar clicando na borda. O que você vai fazer? Você vai vir novamente aqui e clicar borda superior espessa, que aí já coloca aquela borda para você, tá? Do jeito que você formatou. Aqui embaixo fazer a mesma coisa. Eu vou vir aqui, todas as bordas, tá? Como não quero a cor vermelha, então vou clicar aqui, vou na cor da linha, colocar o automático, todas as bordas. Prontinho, tá? Então, isso é importante, né? Digitou a sua planilha, digita as informações, depois formata, né? Deixa aí bonitinho. Aí depois vem outro detalhe. Eu vou inserir aqui informações, né?
Dependendo do que você for digitar, a informação você tem que inserir qual tipo de informação vai ser. Pois aqui, ó, data de venda. Então, quer dizer que a gente vai inserir uma data. Então, o que você pode fazer? Selecionar essa coluna, né, todas as informações aqui. Se você olhar aqui em cima, na guia, na seção número, aqui tem essa seta aqui, né? Por padrão, ele fica sempre geral. O geral é que você pode digitar qualquer coisa, ele aceita. Mas eu posso vir aqui, ó, e escolher dizer para ele que eu não vou, que eu quero dizer que eu quero colocar uma data. Aí tem a opção de data completa, né, que é uma da colocar o dia, né, o mês escrito inteiro e o ano. Vou colocar aqui data abreviada. Não vou digitar aqui, ó. Ele já deixa formatado pra gente. Ah, uma dica, quando você vê esse cerquilha, né, o hashtag que a gente conhece aí, só você aumentar aqui, não quer dizer que está errado, só você aumentar que a célula está um pouquinho pequena. Tá, você aumenta, tá? Aí mostra que é a data de hoje. Então isso é importante, a gente formatar, né, conforme o que a gente vai escrever aqui. Então, igual no caso na coluna horário de saída, né? Então, isso aqui estou falando de hora, então vou selecionar aqui, né? Vou vir no geral e eu vou vir aqui na opção hora, né? Então, vou colocar aqui às 8h30. Então, automaticamente ele já formata aqui, ó, no formato de hora pra gente. Então, facilita bastante. O detalhe que é legal do Excel, por exemplo, aqui código. Código é o número, não vai ter, não é um número comum. Então, imagine que você vai criar aqui, colocar o código do produto, né? Só que você quer colocar numa sequência. Então, por exemplo, posso vir aqui, ó, digitar o número 1, o número 2. E se eu vier aqui, ó, selecionar os dois números e eu arrastar aqui, ó, ele cria, pode ver que fica um número cinza. Quer dizer que vai continuar uma sequência lógica. Então, tudo que tiver uma sequência lógica, você pode fazer isso. Isso vale também, por exemplo, se você digitar aqui, ó, por exemplo, uma data 01 traço, vou fazer aqui do lado que onde já está pronto, né? Vou ver aqui, ó, tá 1, colocar aqui o valor 2, dia 2. Sempre tem que ter uma sequência lógica. Se eu selecionar os dois valores e arrastar para baixo, olha lá, vai colocar a data pra gente. Tá? Isso automático, colocar pra gente. Então, se eu precisar colocar a data até o dia 30 ou 31, né, você pode arrastar e já te dá pronto. Isso vai também, por exemplo, se eu colocar aqui então, se tiver dia de semana, se você arrastar ali, ó, ele vai repetindo ali pra gente, tá? Eu coloquei só segunda e terça, eu poderia colocar quarta, ele vai continuando aí. Então isso vale para qualquer número, qualquer informação que tenha uma sequência lógica, né? 1, 2, 3, 4, 5, segunda, terça, quarta. Então a gente pode fazer isso daí. Então no caso aqui, código produto, colocar o produto 1, colocar o 2, vou selecionar e a gente pode arrastar aqui. Né? Então ele coloca uma sequência pra gente. Imagine que você precise colocar valores, né? Colocar em reais, dinheiro, coisa que é importante. Na hora que você colocar, por exemplo, o valor R$50, nunca faça isso daqui. Digite o R, digite lá o símbolo de dinheiro, 50,00. Não faça isso. Então o que você deve fazer? Sempre digita só o valor 50. Ah, quero colocar R$50,50. Aí digito R$50,50. Ah, colocar R$1.000,50. 1050. Então, ou seja, não se coloca o RS, não se digita, não se coloca ponto, né? Igual R$1.000. Fazer isso aqui, ó. Colocar esse ponto, não faça isso, tá? Porque pode acontecer do Excel entender que isso é um texto, tá? Então, o que você deve fazer? Digita os valores, isso pode ser... você pode formatar antes ou depois, você pode digitar o valor, né? Antes você pode digitar o valor depois colocar a formatação, ou pode formatar primeiro. Então, por exemplo, vou selecionar aqui, ó, e eu vou vir aqui em cima, tá? Eu vou escolher aqui, ó, estilo moeda. Ou seja, tudo que eu for digitar agora aqui, ó, 50. Quando eu Enter, automaticamente coloca o RS, né? O 50 que eu digitei, 0,00. Ah, é R$50,55.
Isso é automático, tá? 200, R$ 1.000. Aumentar um pouquinho, que ficou pequeno. Vamos lá, eu coloco até o ponto pra gente. Então sempre faça isso, ele tenta ajudar ao máximo o usuário. Imagine que eu quero ter valores aqui com vírgula, né? Eu quero ter valores com vírgula, mas não é o RS, são valores apenas que não seja moeda. Então o que a gente pode fazer? Você pode vir aqui, ó. Vou selecionar. É importante sempre selecionar aonde você quer mudar, tá? Eu vou vir aqui, número. Então se eu clicar em número, vou colocar vírgula 00, tá? Então, ou seja, ele colocou pra gente, né, a vírgula 00, né, as duas casas decimais, e não colocou o RS. Imagine que você precisa trabalhar com duas, ou uma, ou três, ou quatro casas decimais. Se você precisar mudar as casas decimais, né, da sua planilha, o que você deve fazer? Você vai vir bem aqui, ó, nas opções, né, de número. Eu clico aqui nas opções. E aqui dentro você pode escolher. Tudo que você fez aqui em cima, você pode escolher aqui. Quando eu clico em número, tem aqui, ó, quantidade de casas decimais. Então, se você precisa criar uma planilha que tem que ser uma casa decimal, ou duas, ou três, ou quatro, você vem aqui da casas decimais. Você seleciona quantas casas decimais você vai querer depois da vírgula, né? No caso, vou deixar aqui só uma. E eu também posso vir aqui, ó, usar separador de 1000, que é aquele pontinho que ele coloca pra gente automático, tá? Então ele acrescenta aí pra gente, né, automaticamente. Colocar o valor 1000 aqui, ele já coloca pra gente, né? Ele já diminui aqui as casas decimais, tá? Então a mesma coisa do total. Se fosse fazer um cálculo, né? Se eu colocar, por exemplo, igual esse primeiro valor vezes esse segundo valor aqui, ó. Como aqui já está em dinheiro, né, ele entende que também você quer em dinheiro. Ele já muda para você automaticamente. Então, por isso que é importante já deixar formatado. Na hora de fazer o cálculo, ele já vai arrumando, ajeitando para você. Tá? Pessoal, isso aqui foi só um exemplo, né, de formatação referente parte de design do Excel e também referente às informações. Você precisa de criar certinho, né? Já formatar certinho para você depois não ter nenhum tipo de problema na hora que você for criar a sua planilha. Muito obrigado, até a próxima. Não esqueça aí de curtir, né, a nossa página, não esqueça de acessar o nosso blog, tá? Então até uma próxima. Tchau, tchau.